Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani. Seja bem-vindo a mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com meu time de síndicos 5 estrelas e o nosso tema de hoje é como montar um plano de flexibilização de reabertura das áreas comuns. Nós já falamos isso um pouco em outro programa, mas de lá para cá mudou muita coisa, tiveram novas determinações legais e a gente resolveu abordar isso novamente e expor como a gente está fazendo nos nossos condomínios. Carlos, você quer começar, por favor? Na verdade, como você acabou de comentar, há mais ou menos um mês atrás, a gente tratou da flexibilização, só que o que a gente viu de lá para cá? Um novo decreto estadual, decretos municipais, uma pressão maior por parte de uma população condominial, sendo que a outra quer seguir mais restritamente essas flexibilizações, enfim. E eu acho que é extremamente apropriado para os nossos telespectadores abordar esse tema novamente, justamente para que as pessoas possam entender o que está sendo feito de melhor dentro daquilo que a gente tem de possibilidades e que a legislação nos permite, para tentar adequar essa nova realidade à realidade de cada condomínio. A gente nunca pode esquecer que, afinal de contas, cada condomínio tem as suas particularidades. Um dos pontos que eu acho bastante críticos, que tem acontecido muito nos nossos condomínios que a gente administra, é a reabertura das áreas comuns, em especial academia, piscina, quadra poliesportiva e tudo mais. Então, basicamente, o que a gente tem procurado fazer nos condomínios que a gente administra? Primeiro de tudo, trabalhar com a ferramenta da enquete, porque apesar de não ter validade legal, mas ela te traz uma possibilidade de você consultar os moradores com relação àquele específico item. Vamos abrir a academia, quem concorda, quem não concorda, como se dará essa abertura, como será o protocolo de segurança para evitar eventuais contágios. Eu acho que, de uma certa forma, é o que temos à nossa disposição, principalmente para seguir essas novas recomendações dos governos no que diz respeito aos cuidados para evitar o contágio. Eu acho que a gente passou por essa terceira fase, né? A primeira fase que a gente teve lá em março, no meio de março, foi o medo. Então, fecha tudo. Eu creio que a maioria dos síndicos não deve ter encontrado uma dificuldade em... Acabou, fechou, só sobe e desce para o apartamento e ponto final, né? Há mais ou menos um mês começou essa necessidade de abertura, né? Todo mundo muito receoso, mas eu acho que a gente não pode pecar pela omissão, né? Vamos pecar pela ação. Eu acho que não é vã. Eu acho que tem sim que fazer um plano, tem que meter as caras, o síndico tem que ir lá assumir responsabilidade, vamos verificar o que todo mundo quer. Apesar das enquetes não terem... A gente não tem nem como falar se tem ou não tem, né, uma base jurídica, né? É uma novidade tanto quanto a pandemia. Então, eu acredito que isso vá sim ser levado em consideração em uma possível ação judicial. Tá, eu não sei o que a Eva pensa sobre isso. Uma coisa importante que eu percebo é que para você atender às ansiedades dos moradores, a enquete hoje é o melhor caminho. Nós temos as possibilidades de levar tudo isso para uma assembleia, mas quase nenhum síndico tem levado essas escolhas, somente essas escolhas para assembleias, mesmo que virtuais, né, com essa possibilidade, justamente porque a gente está falando do caráter excepcionalíssimo também das assembleias. Então, a enquete, ela é um bom metrificador, um bom medidor para a gente saber o que é que a massa condominial ela anseia. Então, eu acredito que tem valor, sim, nesse sentido, porque a gente consegue não assumir uma responsabilidade sozinhos. Porque, a bem da verdade, o vírus ele é invisível, a pandemia ela está assolando a moradores, funcionários e os próprios síndicos também nas suas esferas privadas, não é? Então, a gente tem que fazer o quê? Ouvir o outro. Sim. Né? A enquete é ouvir o outro. Não tem como a gente não ouvir os moradores, né? É claro, uma vez que você ouve os moradores, verifica qual é a ansiedade deles, qual é a pretensão deles, se manter as áreas fechadas, se parcialmente abertas, se efetivamente abre tudo, né? Abre tudo! Não, a gente tem que saber o que eles querem. Quem é que vai assumir o risco, não é? Mesmo sendo um síndico, vai assumir o risco de fazer algo no quintal da casa de alguém.
Como bem falou o Rogério no início, cada condomínio tem sua peculiaridade, seu DNA, e o síndico ele tem que atender a massa de acordo com a sua peculiaridade. Eu fiz uma enquete num dos meus condomínios que a massa condominial ansiou, escolheu por manter as áreas fechadas e só ir abrindo efetivamente de acordo com o plano e protocolo e com a própria flexibilização do governo, né? Você vê hoje que existe uma grande briga, o governador fala uma coisa, o prefeito fala outra coisa, e nós ficamos nessa ciranda tentando encontrar um ponto para se fixar. Uma coisa importante das enquetes também é que, com elas, o síndico ele tem porventura um problema futuro com algum condomínio, com algum morador. Quem que abriu? Quem que decidiu fazer isso? Olha, nós fizemos essa enquete, os moradores puderam optar pelas escolhas que melhor lhe convinham e nós atendemos. Aquele processo democrático. Nada mais democrático que isso, né? Eu acho que a gente eu não sei, né? Eu me sinto muito confortável em tomar decisões apoiada nessas enquetes. E eu acho que isso poderia ser uma coisa que a pandemia trouxe e que a gente poderia seguir com ela. Sempre. Né? Eu só queria fazer um esclarecimento. Quando eu falo da base legal, é que a enquete ela não está prevista. Não é uma assembleia. Então, mas que é uma ferramenta totalmente válida, eu concordo. Agora, ela não tem base jurídica. Sim. Caso haja alguma manifestação judicial nesse sentido. O que eu acredito é que ela sim pode ter peso, porque afinal de contas demonstra que o síndico está querendo ouvir a massa condominial com relação àquele específico assunto. Então, não, mas é exatamente isso. A gente não tem nada escrito que ela valha, mas eu entendo que ela vai ser levada em consideração e talvez até ali na frente se tornar um mecanismo válido, né? Com certeza. Mesmo porque, olha, nós estamos vivenciando uma situação atípica e todas as regras e normas, elas têm o caráter de excepcionalidade. Não é à toa que já teve o projeto de lei logo no início, vamos trazer mais poderes para os síndicos, menos poderes, vamos tratar da questão da pandemia, o que nós faremos? Qual que é a base legal? Os moradores falam, por que fechou? Fechou o condomínio por quê? Baseado em quê? Nós tivemos que fazer o quê? Olha, vamos trazer o princípio da biossegurança. Coisa que quase ninguém falava. Sempre analogia, né? Sempre por analogia. Exatamente. Vamos falar do princípio da dignidade da pessoa humana. Vamos falar do princípio de manter a saúde das pessoas. Né? A salubridade. A gente começou a trazer todo um emaranhado de legislação, de princípios norteadores para mudar um novo costume. Qual que é o costume hoje? Usar máscaras, isolamento, distanciamento, evitar aglomerações, o que num país como o nosso, de pessoas muito acaloradas, é uma coisa que mexeu na psique, inclusive, de todo mundo. Eu acho que, assim, é até interessante a gente colocar novamente que, pelo menos aqui em São Paulo, até o início de julho, a gente não tinha uma determinação sobre o uso de máscaras, né? Era recomendação. Era uma recomendação, a gente recomendava. Eu não posso obrigar. Se eu não tenho isso na minha convenção, eu não posso obrigar. E muitas vezes a gente não pode falar isso abertamente porque você está recomendando que as pessoas usem máscara. É o bom senso, né? Mas a gente tem as pessoas que são contra o uso de máscara. Então, finalmente, no início de julho, a gente teve ali um decreto estadual em que não é obrigatório o uso de máscara. Pode sim ser multado por não estar com máscara dentro do condomínio. A vigilância sanitária pode entrar? Pode entrar. Mas vocês perceberam uma coisa muito interessante, né? Como o ser humano, ele precisa ter regras, como ele precisa estar inserido numa norma, como ele precisa estar inserido numa legislação, ter aquela questão da penalidade para ele poder agir. Porque eu teve um condomínio meu que um grupo de conselheiros, eles foram completamente contra um comunicado que foi redigido para flexibilização das áreas após efetivamente uma enquete, né? Onde a democracia ali naquele espaço resolveu que queriam sim a reabertura, seja parcial ou não, das áreas comuns. E aí eu coloquei assim, todos somos responsáveis para se evitar a disseminação do vírus. Todos somos responsáveis por cuidar um do outro. Eu cuido de mim, estarei cuidando de você, você cuidando de você, estará cuidando de mim. E assim, essa imagem do todos somos todos somos responsáveis, aí chocou. Por que chocou? Porque envolveu a palavra
responsabilidade. As pessoas, elas têm que começar a entender que qualquer plano de flexibilização, ele vai funcionar quando efetivamente a pessoa tomar a consciência de que ela é tão responsável como eu, como você, como a Pri, como o Carlos, como os vizinhos, os familiares. A palavra responsabilidade é tão forte, que é o que a gente enfrenta como gestores. Nós temos a palavra principal, que é responsabilidade. Que quando você coloca isso, por exemplo, no comunicado, choca. Ah, não, eu sou responsável pelo quê? Você é responsável por usar a máscara, por não pegar o elevador com o outro, se ele, né, efetivamente não se sentir confortável. Por reportar qualquer problema que você encontre com por exemplo, meu vizinho está infectado, minha mãe está infectada, comunicar isso para o síndico, né, para que aquela coletividade fique sabendo dos problemas e tenha mais cuidado, né, e tenha a opção de frequentar ou não o ambiente. Exatamente, eu acho que dá a oportunidade de escolher. O que eu acho que a gente falou lá atrás e que também continua é a preocupação com os funcionários ainda, né, e que de repente seguir um protocolo até mais rígido do que aquele que é exposto nos casos de Covid. Então, assim, a esposa do porteiro está com Covid. Não interessa, vai pro médico. Vai pra casa, vai pro médico. Se o médico não deu atestado, eu estou te dispensando por 12, 14 dias. Ah, mas tá dispensado. Fique em casa. Olha, né? eu falo, você tem total razão, essa questão dos funcionários ninguém percebe, porque aí nesse momento, claro, o pânico, você colocou uma coisa muito bacana, Pri, que você falou logo no começo, as pessoas estavam movidas pelo medo, elas estavam movidas pelo pânico. Então, enquanto eu estou em pânico e me trancafio dentro da minha casa, pode explodir as coisas do lado de fora, que tá tudo bem. Agora, a partir do momento em que eu já posso colocar, né, a minha cara fora da porta e já começar a frequentar as áreas comuns, eu pago o meu condomínio, eu quero usufruir de tudo isso. O que eu acho é que também já se passaram aí, né, 120 dias. Sim. Então, as crianças... Então, se nós estamos malucos dentro de casa, imagina as crianças. E aí, as pessoas, elas não ponderam muito as coisas. Eu quero que o meu filho possa descer, né? Então, até que ponto essa enquete, ela realmente traduza a vontade de todos? Porque ao mesmo tempo que um quer que o filho desça, o outro não quer que jogue... Eu queria interromper vocês e pedir pra gente vir para esse ponto. Fizemos a enquete, decidimos pela abertura, e agora? Como é que vai? Como é que funciona? Como que se monta o plano? Procedimento sanitário. Qual que é o procedimento sanitário para uma academia? Você tem que ter um plano. Agendamento. Primeiro, né? Eu acho que a gente só consegue abrir academia num condomínio em que você possa usar ela individualmente, ou, se não, dependendo do tamanho, até 2 pessoas dentro daquela academia. Certo? Segundo, qual vai ser o plano de higienização? Hoje, a gente não tem. A gente fala em inadimplência, a gente fala em vários fatores. Então, a gente não tem como adicionar um posto de limpeza a esse condomínio para que fique uma pessoa responsável pela limpeza. Então, cada morador é responsável pela limpeza daquilo que utilizar. Seja dentro da academia, no parquinho, onde quer que seja. Então, é assim, as pessoas têm que estar conscientes, né? Sim. Eu acho que... Aí eu vou... A primeira pergunta dessa pesquisa é: você tem consciência de que ainda o vírus está por aí, está... Não tem cura. Não tem vacina, não tem tratamento específico? Tenho. Então, você pode responder a enquete. Se você não tem, eu anulo todas as suas respostas, porque isso não traz nenhuma segurança naquilo que você está falando, certo? Então, assim, abriu a academia, aquele borrifador com álcool para tudo quanto é lado, é pano, vai ter que usar, vai ter que limpa antes. Bom, então a gente tem que dar os equipamentos para as pessoas se protegerem, mas a gente tem que dar informação também, né? Porque acho que o mais importante é a pessoa se conscientizar do que ela tem que fazer e como se proteger. Porque não adianta ter os equipamentos lá e a pessoa não saber como usá-los. Mas sempre vale da conscientização do morador, né? Porque não adianta a gente dar um monte de ferramenta, instruir e a pessoa fazer o que ela quer, pensando individualmente e não coletivamente. Exatamente. Pensando no plano, eu entendo que, assim, todo plano tem que ser um mapa. Sim. Não é? E, assim, tem que ter regras claras.
explicar efetivamente cada uma das áreas do condomínio, seja um condomínio pequeno, seja um condomínio médio, seja um condomínio clube. Condomínios menores, áreas menores, mais fácil de fazer gestão, mas os procedimentos de protocolos sanitários, eles têm que ser colocados e as regras têm que estar muito claras para todos os moradores. A questão do uso das máscaras, a questão do álcool em gel nos espaços, Quantidade de pessoas a questão do lavar espaços. as mãos, porque não é só por álcool em gel, os banheiros estão lá com todos os sabão, papel, tem tudo aquilo para você utilizar. A questão dos horários, da limitação de pessoas, a questão se o condomínio vai ter pessoas de fora, personal trainer, fisioterapia, enfim. Pessoas de fora, nesse momento vai? Não. Eu, por exemplo, não recomendo pessoas de fora, porque se estou limitando a quantidade de moradores dentro de um condomínio, para que eu vou trazer neste momento pessoas de fora? Tá? Tem que estar no protocolo. Quais são as recomendações, por exemplo, na piscina? Se tem piscina aberta, distanciamento de cadeiras, andar com calçados, tem piscina fechada, quantas pessoas vão estar naquele espaço fechado? Sei lá, 2, 3, 4, não sei. Não sei o tamanho da piscina, não sei o número de moradores. Por isso que a questão de cada condomínio tem seu DNA é uma questão importante. Olha, tem determinados pontos, por exemplo, brinquedoteca. É uma atividade de contato. Vai abrir nesse momento? Eu sempre falo, nesse momento. Vai manter fechado? Aí o morador tem que entender por que está fechado. Os salões, espaços festivos, eu não tenho aberto nenhum deles. Por quê? Porque gera aglomeração, mas está lá no plano. Olha, esses espaços que geram aglomeração, nesse momento estarão fechados. Atividades de contato, onde efetivamente pode acontecer uma maior disseminação do vírus, vão estar também fechados. Mas o porquê? Porque conta com aglomerações, é contato. Olha, a equipe de limpeza, ela é limitada. Vocês aprovaram isso. Então, cada espaço que puder, por exemplo, ser agendado, aí eu digo, mas espaço agendado? Olha, tem condomínios que tem administração interna, tem condomínios que não tem condomínios que efetivamente tem aplicativos de agendamento, é mais fácil. Então, aqueles espaços que podem ser individualizados, podem ser utilizados sozinhos, coloca um período. Qual o período? 1 hora? Sim. Com intervalo de 15 minutos? Enfim. A gente colocou para votar isso também. O plano tem que trazer regras claras. Eu não sei se vocês estão vivenciando isso, mas uma coisa que tem me chamado a atenção é, pelo que a ciência nos explica, quem já contraiu o vírus, depois de 14 dias, 20 dias, está totalmente imune. Até o momento é o que a ciência nos mostra. Já está mudando também isso. Então, a coisa é dinâmica, mas pelo menos teoricamente, por enquanto, quem já contraiu o vírus e já passou lá o período de 14, 15 dias, teoricamente não contrai mais. Se isso vai mudar daqui para frente, a gente ainda não sabe. Mas uma coisa que eu tenho vivenciado, tenho visto, não apenas nos condomínios que a gente administra, mas também experiência de alguns colegas, é que aquele condômino, o morador que contraiu o vírus, que tecnicamente já está salvo, então ele agora acha que ele não precisa seguir absolutamente nada. Eu tenho um querido dele. Superman! Posso tudo! E aí é que a gente volta a falar naquele tema lá atrás, né, de comportamento humano. Gente, a pessoa não consegue entender que ela está olhando literalmente para o próprio umbigo dela, ela não está se preocupando com os demais, com a coletividade. E isso realmente é bastante triste e ao mesmo tempo chato para a gente administrar, porque a gente precisa explicar para aquele morador, não é porque você agora é imune teoricamente ao vírus, que os seus vizinhos são obrigados a saber disso. Sim. A não ser que você ande com um cartaz, alguma coisa no peito Tive dizendo, Covid. já tive Covid, toquei. Aí muda a regra. As pessoas precisam entender que tem que se pensar na coletividade. E isso eu tenho visto cada vez com mais frequência, a resistência desse tipo de morador, desse grupo de pessoas, em seguir as orientações, por exemplo, de máscara. Outro dia eu tive um debate com 2 moradores, justamente nessa faixa, em que eu disse, não, mas se eu já peguei, eu não vou transmitir para ninguém, por que eu preciso correr de máscara no condomínio? Você mora no condomínio, meu amigo. Você agora vai seguir aquilo que o decreto estadual manda. Se não quer seguir, ok, mas saiba que se a vigilância sanitária aplicar uma multa para o condomínio, você vai ser responsável por isso. O condomínio não pode pagar por isso. Então, eu não sei como vocês estão vivenciando isso. Na verdade, eu acho que até nesse plano, até voltando no que a Vanessa estava falando, a gente pode encontrar alternativas, né? Sim. Por exemplo, se a academia do prédio é muito pequena,
eu posso tentar encontrar algum outro lugar para que as pessoas possam se exercitar. Em áreas externas. Em áreas externas, por exemplo. Disponibiliza os pesos, recomenda que as pessoas não fiquem no chão, disponibiliza os pesos e as pessoas fazem o seu exercício ali, né? Então, assim, precisamos encontrar alternativas. E a melhor forma de encontrar alternativa é junto com os moradores que estão ali, né? E que, assim, conhecem o condomínio melhor do que a gente. Priscila, né? Eu preciso te cortar. Nosso tempo acabou. Eu acho assim, só dando um fechamento, o que o Carlos falou é o que a gente vive diariamente. O individual se sobrepondo ao coletivo. E você vivendo em comunidade, vivendo num condomínio, sendo um ser humano, o ser humano é um ser coletivo. A gente precisa pensar no outro. A gente precisa pensar coletivamente, não individualmente. Você não vive sozinho, você não mora sozinho num condomínio, então pense nos outros, né? Eu acho assim, o que é importante a gente tirar dessa nossa conversa é que cada condomínio é um ser independente do outro. Pode ser o mesmo condomínio, a mesma compreensão física, a mesma disposição, mas as pessoas que moram são diferentes de um e de outro. Então, cada plano, cada plano de reabertura, cada movimento tem que ser pensado especificamente para aquele condomínio, de maneira individual. Não adianta pegar uma receita de bolo e aplicar indistintamente para todos os lados. Tem condomínio de 500, de 1.000, de 2.000 unidades, tem condomínio que tem 8 unidades. Imagina um condomínio de 1.000 unidades dividindo a academia uma vez para cada unidade. A pessoa ia fazer uma vez a cada 3 anos a academia, né? Isso é uma coisa muito louca, assim. Então, pensem dessa maneira. Nós ficamos por aqui hoje. Se você gostou, deixa seu like, curta o nosso canal e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.